Os irmãos da CCB me mandaram uma mensagem. Não, é porque você falou que a CCB era uma seita, né? Eu vou pontuar aqui, não vou entrar no médio da questão, só vou pontuar, tá? Algumas coisas. Primeiro, a única igreja verdadeira de Deus na Terra, segundo eles. Mas tem isso mesmo? Tem. Jesus, em Marcos 9, 38 e 41, Jesus refuta essa ideia com Mateus 23 e 13. Para receber o batismo é necessário para a salvação, e somente o administrado pelo ancião é verdadeiro, é válido. Ou seja, a Bíblia também refuta isso, né? E o batismo não salva ninguém. Já é um problema grave aqui. O batismo não é necessário para a salvação. Necessário para a salvação é crer no Senhor Jesus, tá? Outra coisa que eles falam lá, que esse para mim é o mais perigoso. Eles rejeitam o estudo da Bíblia. Não pode ter teologia na CCB. Não pode? Não, eles rejeitam o estudo da Bíblia. Então, já é um problema gravíssimo, porque biblicamente você precisa estudar a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses 5 e 21, 1 Timóteo 4, 13 e 15, 2 Timóteo 2, 15, 4 e 13, Mateus 3, 52. Então, já é um problema gravíssimo, né? Eles não aceitam. Outra coisa, um pedacinho de pano que as irmãs usam na cabeça. Elas são obrigadas a usar um pedaço de pano durante o culto, que equivocadamente chama de véu. Aqui não é véu. A Bíblia refuta? Refuta. O véu no Antigo Testamento não era um pedaço de pano ou lencinho em cima do cabelo, mas envolvia toda a cabeça, o que incluía o rosto, cobrindo-o. Gênesis 24, 65, Isaías 52, 25 e 7, 2 Coríntios 13, 13. O pedacinho de pano que as mulheres da CCB usam é idêntico ao que é usado pelas seitas católicas. Existem igrejas católicas que também usam esse pedacinho de pano aí. Ah, mas é que Paulo falou. O assunto que Paulo trata lá é o cabelo das mulheres e dos homens em relação à sociedade de Corinto. Era algo cultural, não era uma doutrina. Paulo tratava do costume que tinha aquela cidade lá. Então, a sociedade, o cabelo comprido para as mulheres e o culto para os homens denotava decência. Mas isso aí são coisinhas. Tá. Impede a salvação? Não estou dizendo que impede a salvação, mas quando você impõe isso como uma doutrina, você se torna uma seita. Porque você está impondo o que a Bíblia não diz. Acrescentar ou diminuir é um problema grave. Mas nisso aí, leva eles a não serem salvos de alguma forma? Cara, é uma heresia, né? Você está criando algo que não está na Bíblia. Que não tem base. Porque tem pontos de doutrina aqui. Por exemplo, rejeição do cargo de pastor. Eles rejeitam o pastor. Ele ataca e repudia o cargo de pastor. Eles têm um ancião e o dirigente, mas né? Biblicamente eles estão errados. Jeremias 3 e 15, estou dando texto. 23, João 21, 15, Efésios 4 e 11. A igreja cristã possui pastores. É só ler Efésios 4 e 11, cara. 1 Pedro 5 e 2 e Hebreus 13, 7 e 17. Mas esses pontos de fé que a congregação cristã no Brasil tem, não os coloca como uma seita ou como herege. Como, por exemplo, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-a como contendo a infalível palavra de Deus. Só não acredita, só não pode estudar a Bíblia. Aqui, ó, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única perfeita que guia a nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o segundo ponto. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro. Ele é eterno e infinito em poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, creem também na Trindade. Essa mesma crença o diabo também tem. Não. Ele crê e estremece. Crê e estremece, mas ele não crê ali na Trindade conforme... O diabo não crê na Trindade? O diabo não sabe ele crê em Pai, Deus. Filho e Espírito Santo? Não, mas a Bíblia não diz. Ele falou bem assim, crê tu que há só um Deus? E aí o Tiago diz, faz bem, porque até o diabo crê e estremece. Aqui eles estão dizendo que o quê? Que há um só Deus, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom. Eles, por exemplo... Eu tô dando aqui o que eles acreditam. Rejeição do sistema de contribuição do dízimo, eles rejeitam por quê? O dízimo é anterior à lei. Isso é uma refutação. O dízimo é adotado pela lei. O dízimo foi adotado na dispensação da graça e pela igreja cristã. Tá lá em Hebreus. Então são todas... Cara, eu tô dizendo aqui, ó. Não, mas eu tô falando de coisinhas. Aqui eu tô falando do credo deles. Aqui, ó. O terceiro, ó. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Mas aonde que inventaram que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus? Não, mas isso aqui é discussão ok. Então vamos lá.
Então vamos lá. Não é uma seita. Tá, ok, não é uma seita pra você. Pô, Tá. ó, crê em Então, calma, Jesus, então não calma, nega a divindade, calma, não nega a trindade. Calma. Eles são unicistas. Eles batizam em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estuda. Segunda coisa. Aonde que está na Bíblia que uma pessoa que adultera ou que se fornica perdeu a salvação? Não, isso é excesso que eu discordo. Você já sabe, critiquei, isso não é um né? excesso. Você sabe o índice de pessoas... Eu pesquisei sobre e ouvi. Não, isso é... E ouvi pessoas que se suicidaram porque eram de lá e ouviram falar que eles não teriam mais salvação porque fornicaram. Não, isso aí eu me entristeço porque realmente eu tava pregando na cidade de coisa. Eu só corroborando. Eu tava pregando na cidade de Garapava e no final eu tava ministrando e o Senhor me conduziu a repetir: a graça de Deus é maior do que o seu pecado, a graça de Deus é maior que o seu pecado. Um senhor ia passando na frente, entrou e foi até o altar e gritava mesmo: obrigado por sua graça, obrigado por sua graça. Aí um obreiro foi perto dele que ele gritava mesmo, ele chorava, esperneava. Aí ele começou a dizer pro obreiro, contaram depois para mim, que ele era da Congregação Cristã no Brasil, acabou pecando no adultério e lá ele foi excluído dizendo que não havia mais salvação. Aí ele disse que ia passando pela igreja totalmente desiludido da vida, achando que o inferno lhe esperava, e ele ouviu eu repetindo diversas vezes: a graça de Deus é maior do que o seu pecado, a graça de Deus é maior que o seu pecado. E ele disse que o Espírito Santo o visitou naquele dia dizendo que haveria perdão para ele. E ele era da Congregação Cristã, infelizmente. Outra coisa, sono da alma. Sono da alma, eles acreditam também no sono da alma. Ensina que após a morte o homem cai em um estado de inconsciência semelhante ao sono. E aqui domina em relação aos seus adeptos de repouso dos santos, que só após a ressurreição conhecerá o seu destino. Se isso aqui não é seita, irmão, se isso aqui não é seita, a Bíblia refuta. Após a morte, a existência é consciente. O cristão vai para junto de Jesus no céu e o ímpio para o lugar de tormento. 2 Coríntios 5, de 1 a 8, Filipenses 1, de 21 a 25, Atos 7, 56 e 59, Salmo 9, verso 17, Provérbios 5, 5, Mateus 18, 19, 23, 33, 23, Lucas 12. Irmão, tá aqui, tá no texto aqui. Rejeição de certeza de salvação. A CCB ensina que não podemos ter a certeza da salvação. Eles ensinam, cara. Quando que não a Bíblia podemos afirma, ter certeza? você não pode ter certeza. Quando a Bíblia afirma que podemos ter certeza da salvação. João 3,16, 18,36, Romanos 8,16, 1 Coríntios 5,1, Filipenses 1, 21 e 23, 1 João 5, 12 e 13. Os que ensinam que não podemos ter certeza da salvação chamam Deus de mentiroso e negam o seu testemunho que está lá em 1 João 5, capítulo 5, do 9 ao 13. Tá? Oração de joelhos. Ensina que oração só é aceitável se for feita de joelhos. Se orar em pé, não é aceitável. Jesus orou em pé, tá lá. João 11, 32, 41, 43. Lucas 23, 40, 34, 46. O publicano orou em pé e sua oração foi ouvida. Ezequias orou deitado, quando estava doente, prestes a morrer. Rejeição da pregação do evangelho em lugares públicos. Não pode pregar. Não pode pregar em lugar público? A doutrina coloca a CCB contra o maior pregador ao ar livre de todos os tempos, Jesus. Jesus pregado na onde? Nas ruas. Eu vou parar por aqui, tá? Tem mais coisa? Ósculo santo. Não, ósculo santo, qual é o problema? Insiste em afirmar que a salvação deles é o ósculo santo bíblico, que somente eles obedecem à Bíblia integralmente. Contudo, o ósculo santo praticado pela CCB é com distinção. Homem beija homem e mulher beija mulher. Se é ósculo santo, homem pode beijar mulher e tanto faz, porque é ósculo santo, não é beijo. O ósculo santo que a Bíblia mostra é dado em todo lugar e indistintamente. Gênesis 27, 27, 29 e 11. Pureza, né? 1 Samuel 20, 41, Lucas 7, 38, 45, 15, 20, Atos 20, 37, Romanos 16. Traga o irmão da CCB aqui que eu debato com ele a hora que ele quiser sobre essas coisas. Será que tem algum irmão que tem coragem Pode vir. de participar de um debate? A única saudação correta é saudar com a paz de Deus. Jesus saudou alguém com a paz de Deus? Não é errado saudar? Não, mas não é a única saudação. A correta, o problema é a exclusividade. Só pode ser salvo se for da... Aonde, cara? Só pode ser salvo se estiver em Cristo Jesus. E aí vai. Ele rejeita um monte de coisa. Tem um monte de... Infelizmente, assim, eu vejo a congregação cristã no Repúdio ao Brasil... símbolo da cruz. Repudia o símbolo da cruz? Todo e qualquer símbolo da cruz de Cristo deve ser evitado. Tal ensinamento também é advogado pela Testemunha de Jeová.
E qual que é a refutação bíblica? Nós não repudiamos o símbolo da cruz, porque de acordo com a Bíblia, a cruz, que era o símbolo de maldição, se tornou um símbolo de reconciliação. Está na onde? Gálatas 6,14, 1 Coríntios 1, 17 e 18, Colossenses 2,14, Efésios 2, 16, Filipenses 3, 18. Cara, tá aí. Agora, eu tô falando que alguém lá não vai ser salvo? Vai. Só que não é... E outra coisa, eles não são a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal. Mas a CCB está mudando em muitas coisas. Eles estão voltando atrás. Por exemplo, antigamente a congregação não aceitava batismo de outros ministérios. Agora já aceita. Mas não são todas que aceitam. São todos que aceitam. Antigamente eles diziam que não havia salvação fora da CCB. Continua dizendo. Hoje em dia eles já voltaram. Eu nem sei o nome do ancião principal deles lá, mas eu vi um lá do Braz dizendo que sim. Assista um que teve com o pastor César Cavalcante, que saiu de lá. Eu não tenho o nome dele aqui. Ele saiu de lá. Por quê? Porque ele, ancião de anos lá, disse que é proibido estudar a Bíblia. É proibido estudar a palavra de Deus. Estudar teologia. É proibido. Qual a ideia de alguém não poder saber sobre Deus? Por quê? É que, na verdade, essa não é uma visão apenas do ancião. A Assembleia de Deus antigamente também tinha essa visão. Estudar teologia esfria o crente. Lembra disso? Não. Essa nunca foi doutrina da Assembleia de Deus. Essa era a doutrina de algumas pessoas da Assembleia de Deus. Algumas pessoas da Assembleia de Deus. Mas não tinha, da Assembleia de Deus. Mas tinha muita gente. Tinha não. Tem. Ainda tem. Um monte de assim, a letra mata. Ainda usa o texto errado, né? Porque a letra mata lá... é simplesmente o que Paulo está falando da lei. Ele faz uma comparação da lei e da graça. A lei mata. A lei mata. Sim, sim. A lei mata, a graça não. Aí ele fala assim, ó, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Agora, é escrita nos nossos corações. A glória do que estava no rosto de Moisés era uma glória transitória. No nosso rosto não, nós caminhamos de glória em glória. Mas só de concordar que a teologia é bom, esclarece, traz para nós clareza, nos leva ao conhecimento a respeito de Deus, a respeito de diversas doutrinas bíblicas. Mas é fato que muitas pessoas parecem que perdem o fervor espiritual após começar a estudar teologia. Não. E tem muita gente que está estudando teologia em escolas seculares como a PUC, que se tornam depois incrédulos, céticos, concernente às coisas espirituais. Não há ninguém que estude sobre Deus que se distancie de Deus. A faculdade teológica vai te ensinar sobre Deus. O grande problema é que as pessoas querem aprender sobre Deus, mas no quarto de oração não quer ter contato direto com Deus, né? Mas aí não é a teologia que matou o cara. É ele. Você é teólogo? Eu estudei o médio em teologia. Não sou teólogo, Você é teólogo. mas sou estudante, né? Você é teólogo. Eu sou teólogo. Tem um monte de teólogo por aí. Pregadores, grandes pregadores. Pastor Osiel Gomes. Sim. É teólogo? Sim. Frio, né? Não. Um homem carnal. Não tem nada de Deus. Não. Eliseu Rodrigues. Ele é pior. Eliseu é o pior de todos. Josué Brandão. Frio. Arrebenta, né? Desviados. Todos desviados. Não, Josué... Não Entendeu? arrebenta. É o que eu falo pra você. Não é o ensino da... Marco Feliciano, PhD em teologia. Não, Marco Feliciano é o doutor em divindades. Ele é. Meu pastor, meu pai na fé. Eu você. falei com ele falou que tirou doutor em divindades, né? Ele estudou e alcançou doutor em divindades. Eu falei, por que doutor em Acho que ele divindades? estudou com o Alderi, né? Com o pastor Alderi. Pastor Alderi. Então, assim, o que a gente precisa entender é que quando Judas escreve a carta dele, o assunto de Judas é soteriologia. Salvação. Aí disse, irmãos, eu ia falar sobre isso, mas resolvi mudar o assunto para defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Como que você pode defender o que você não domina? Como que eu posso falar sobre... Eu vou defender você, que você praticou um crime, eu vou lá te defender. Mas eu não sou advogado, não. Nossa, Eu tenho que estudar. Não tem como você defender sua fé se você não estudar. Então, quando fala assim, ó, a igreja tal é uma seita, isso aqui que você faz não é bíblico, não é coisa da minha cabeça. É o que está na Bíblia. E Paulo disse para os irmãos da Galácia, eu admiro que vocês tão rapidamente tenham passado desse evangelho para outro evangelho. Aliás, não é outro evangelho. Porque se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, que seja maldito. Porque não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. O evangelho que cremos é o evangelho que Jesus Cristo salva, cura e tal. É esse evangelho. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batizamos em nome de Jesus?
Ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Assembleia de Deus é a única igreja que você pode ser salvo. A Deus é... Não! O único lugar que você pode ser... A única fonte de salvação é quem? Jesus. Que faremos? O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E será salvo. Não é batismo e você vai ser salvo. É crer. É você se E será identifica salvo. uma seita a partir do momento tua que casa. ela acha que ela é a exclusiva em salvar as pessoas. É né? lógico. Só pode ser salvo se for na Assembleia. E durante muito tempo, venhamos e convenhamos, a Assembleia também teve esse pensamento. Deus e e amor também teve esse e pensamento. ainda tem esse pensamento. É. Se você sair da Assembleia de Deus, pastor nem olha mais na sua cara. Eu mudei da igreja que eu estava há pouco tempo atrás e saí de uma Assembleia para outra Assembleia. O pastor que era meu amigo, nem fala comigo hoje. Você ficou leproso. Fiquei leproso. Eu saí da igreja, do ministério dele, e agora eu não presto mais? Quando eu tava lá, eu era um grande pregador, um homem de Deus. Agora eu não sou mais? Cara, que evangelho é esse? Que você é obrigado a ficar numa igreja? Que os caras querem te dominar seu bel prazer? E se você sair, não presta mais. E se você sair, você não presta mais? Você tem prazo de validade. Agora, quem rebela tem moral. Quem divide tem moral. E se voltar lá, ele abraça, beija, eu fico aqui mesmo, eu entendo você. Então é esse evangelho, cara. Geralmente você vale o que você tem, né? É lógico. Ou se não, quando você é útil, né? É. E eu tentei ser mais útil lá. Me dispus a dirigir uma congregação, sem oferta, sem salário. Não pedi salário, não pedi oferta. Pedi uma igreja, da congregação. Qual? É que tem pouca gente aí que paga aluguel. Eu me desafio a aceitar. Eu me disponho a ir lá. Não. Aí eu saí. Se você não é útil, é outra coisa. Se você sair daqui, você sai debaixo de maldição. Aonde? Que eu sou obrigado a ficar numa igreja e se eu sair, eu tô debaixo de maldição. Você não vai dar certo em lugar nenhum. Que base bíblica é essa? Você só sai debaixo da cobertura espiritual. Eu continuo debaixo da cobertura do sangue de Jesus, meu irmão. Eu vivo debaixo da cobertura. A maldição sem causa não pega. E se um membro sai da sua igreja, se um irmão sai da sua igreja e vai para outra igreja, e essa pessoa era uma pessoa útil na igreja, trabalhada na igreja, tinha potencial, e você não soube explorar o potencial dela, maximizar o potencial dela, a culpa não é de quem saiu, a culpa é do líder que fracassou no projeto. De não fazer uso da boa capacidade que aquela pessoa tinha. Não adianta amaldiçoar, né? Não, pode dizer, ó, vamos despertar o dom que é em ti, cara. Que você recebeu da sua mãe, da sua avó. Nós impomos as mãos sobre você. Vamos. Paulo fazia Timóteo, ele maximizava o potencial de Timóteo. Hoje, os pastores têm medo de maximizar o seu potencial porque eles têm medo de perder o poder. É. Eles querem ficar fazendo teste com você igual o Saul. Vai lá, se você trazer 100 prepúcio, e você casa. O cara vai lá, traz 100. Se você fizer não sei o quê, fazer um teste com o cara. Tem uns que humilha, né? Porque tem medo. Todo líder que tem medo de alguém que está com ele despontar ministerialmente, ele já é um líder fracassado. Ele não tem convicção do chamado que ele tem. Se ele tem medo de entregar o púlpito para alguém ministrar, ele já é fracassado. É que tem muitos pastores narcisistas também, né? Ele é centralizador, ele é o cara, né? Infelizmente.